Pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Nós vamos conversar um pouquinho nessa oportunidade, nessa noite, acerca de motivos de sofrimento. Todos nós sabemos que nós fomos criados por Deus para atendermos os seus desígnios. Naturalmente, que é nos levar ao progresso constante, cujo objetivo é termos a perfeição, que nos dará a felicidade. Então, todos nós, sem exceção na regra, estamos levados a esse compromisso. E para que isso acontecesse, como nós somos filhos de Deus e temos que atender à maturidade a que todos nós estamos responsabilizados, Ele nos criou com liberdade de ação, nos criou livres. Então, criando-nos livres, a gente pode decidir o caminho a seguir. Tudo vai depender das escolhas. Se a gente vai sofrer um pouco mais ou um pouco menos, se nós vamos realmente acabar logo com esse sofrimento, buscando essa felicidade que está reservada para nós mais rapidamente, ou se desejarmos ficar assim em caminhos que realmente podem nos trazer sofrimento. Mas é preciso dizer que nenhum de nós fomos criados para vivermos dentro do sofrimento, para sofrermos constantemente. Não. Deus nos criou, a sua lei é a lei de amor. Ele nos criou para que nós fôssemos felizes e fôssemos realmente direcionando esse caminho para encontrarmos a felicidade. Então, nós vamos ver aqui, assim, alguns slides, e vamos fazer alguns comentários, assim, sobre eles. Então, nós poderíamos perguntar, né? As pessoas perguntam, né? Por que ela está sofrendo? Qual o motivo do seu sofrimento? Qual o motivo do meu sofrimento, né? Essa é a pergunta. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem um título que diz assim, ó, bem-aventurados os aflitos, que eles receberão a compensação, né, ou a consolação. Jesus, quando dizia isso, naturalmente, ele estava se referindo a todos nós, que estamos num processo franco de aprendizado aqui na Terra. Nós estamos falando desse aprendizado moral, né, desse aprendizado realmente educativo, que nos leva a sermos melhores. Jesus se referia a nós outros, esse caminho que nós haveremos de tomar aqui na Terra. Porque muitos de nós, ou a maioria de nós, está passando por um processo de acerto, de reparação, né, daquilo que nós já registramos em outras oportunidades. E os sofrimentos, de uma forma geral, eles têm causas, eles são explicáveis perfeitamente a todos nós. Então, quando ele falava que nós haveríamos de receber a consolação, às vezes a gente pensa que essa consolação está muito distante. Ah, não, a gente não tem como receber, mas a gente pode sim receber. Mas ele falava da vida futura, que nós poderemos receber essa consolação à medida que nós modificássemos os nossos procedimentos, nós fôssemos pessoas mais amáveis, né, mais compreensivas, fizéssemos uma reformulação interior e modificássemos os nossos atos para o bem. Então, era isso que ele se referia. Então, o motivo do sofrimento, ele falava dos aflitos, que nós já falamos, eles estão, não são as coisas ou a outras pessoas que nos fazem felizes. Porque, às vezes, a gente fica pensando, se aquela pessoa não tivesse feito isso por mim, eu não estaria assim, ou a minha família, ou isso, ou aquilo, né? A gente fica pensando, jogando a culpa neles. Na realidade, não devemos pensar assim. Não são as outras pessoas que nos fazem felizes, porque a felicidade está por nossa conta mesmo, não é? Então, nós falávamos que vai depender das escolhas, do caminho a seguir. Então, nós temos o livre-arbítrio, conforme nós já falamos, para buscar esse amadurecimento, né?
esse crescimento que a gente fala que tem que ser a maturidade, né? Livre-arbítrio, a escolha entre o bem e o mal. Vale considerar que Deus não criou o mal. O mal é uma escolha nossa. Nós que escolhemos isso. Porque o bem é de Deus, é da lei de amor. Só existe o bem para nos levar a essa felicidade. Então, o mal é um caminho escolhido por nós mesmos. Então, vai depender das escolhas, obviamente, para nós sermos mais felizes, como nós já falamos. Os sofrimentos não são por acaso. Eles têm as suas causas, geradas por conta de nossos erros. Geradas por conta de nossos erros. Existe sobre eles toda uma justiça. Eles são de duas espécies, presente e passado. Os sofrimentos são do presente, da vida presente e da vida passada, ou das vidas passadas. Vida presente são os que são explicáveis nesta vida. Todas aquelas situações com que se passam, né, de sofrimento conosco, que nós conseguimos explicar nessa vida. Ah, se eu tivesse feito isso, ou não tivesse feito, talvez eu estaria numa condição diferente, né? A gente explica o motivo desses sofrimentos, né? Que são os relacionamentos inadequados. A gente teve problema de relacionamento com os outros, e isso traz sofrimento, de uma forma geral, né? Vícios, de uma forma geral. Eu estou falando aqui dos vícios morais e os vícios materiais. Se nós considerarmos aqui os materiais, né, que são altamente prejudiciais, que trazem muito sofrimento para a gente. São as drogas, o cigarro, né, de uma forma geral, o álcool, né? São vícios atrozes que realmente nos levam a sofrimento, levam às doenças, né? Levam-nos às doenças. Os excessos de toda ordem, pessoas que se dedicam exclusivamente às coisas, né, materiais, às buscas, viagem constante, o dinheiro, né, em busca desse dinheiro, são excessos, né, que a gente tem que ter equilíbrio para tudo isso. Então, esses excessos também trazem sofrimentos. Pelas imperfeições, por aquilo que nós fazemos de errado, nós criamos as doenças. Criamos as doenças. Então, lembrando aqui o livro Plenitude, de psicografia de Valdo Pereira Franco, e da mentora Joana de Ângeles, ele diz assim, ó, que a doença é um fenômeno biológico degenerativo, que com os nossos atos de imperfeições, ampliamos a capacidade delas. É um fenômeno que já está em nós mesmos. Todos nós vamos envelhecer, vamos, né, contrair doenças, é assim que acontece. Mas a gente pode realmente cuidar para que possamos contrair menos doenças, não é? A verdade é essa. Agora, se os nossos atos são imperfeitos, a gente amplia a capacidade dessas doenças. Elas vêm com mais intensidade, né? Diz que a cura não é a ausência delas, mas estar bem consigo mesmo. Olha a observação dele, uma observação muito interessante. Certa feita, isso não faz muito tempo, não, uns 30 anos aproximadamente, nós fomos visitar a esposa de um amigo nosso que estava na Santa Casa, aqui em Rio Preto. Ela estava muito doente, estava com câncer. Naquela época, o câncer ainda não tinha, o pessoal ainda tinha dificuldade assim para curar o câncer. Hoje já tem até curas, né? As pessoas já não morrem com isso, né? Mas naquela época era muito difícil e essa mulher estava numa fase, nós chamamos de fase terminal. E quando nós chegamos lá, o amigo nos abraçou e disse assim, Nelson, eu não consigo entender o comportamento da minha esposa, porque ela está numa situação deprimente, disse ele, né? E o comportamento dela é como se ela não tivesse absolutamente nada.
Falando, não, bom, eu não vou continuar falando, não, vai lá visitá-la. Aí eu entrei no quarto, abracei-a. E eu estava triste nem em visitá-la, aquela pessoa, naquela condição. Ela me levantou o astral. Tal foi o comportamento dela, assim como se ela não tivesse doente. Ela estava doente, mas não era doente. Emocionalmente falando, né? Porque quando a gente vai aos médicos, né, fazer consulta médica, é comum alguns deles até não receitarem, fazer receitas, né, de remédio. Ah, teu problema é emocional. E na maioria das vezes, as nossas doenças mesmo, que não são doenças, elas são emocionais, levadas por esse processo emotivo de todos nós, que a gente acha que está. E nós ampliamos, porque às vezes a gente pode ter uma coisinha pequena e faz daquilo algo grandioso, né? Pelo processo de emoção dele mesmo. Então ele diz assim que a intensidade dela se dá pelo estado psicológico, que são as depressões comumente que a gente vê, né? As neuroses, as coisas assim, etc. Então, tá por conta do nosso estado emocional. Muitas dessas doenças, elas se ampliam. Porque é comum a gente ver isso mesmo, né? Que às vezes existem pessoas que elas estavam doentes há muitos anos, mas elas não sabiam disso. Aí elas vão ao médico, o médico fala, você está doente, você tem isso. Aí, de repente, ela começa a adoecer verdadeiramente. Ela piora, ela entra num processo depressivo incrível, porque descobriu a doença. Antes ela não tinha esse problema, né? Estava com a doença, mas não sabia disso. Então, tudo são levados pela lei de ação e reação, né? As causas anteriores das aflições. Nós vimos as causas atuais das aflições, coisas que nós podemos explicar, né? Que são as causas atuais. A partir do momento que nós erramos, né? Aí nós estamos colhendo o resultado delas, que são das causas atuais. Agora, existem causas que nós não sabemos. Ah, mas o que eu fiz para sofrer? Né? Por que eu estou passando por isso? Se eu não sei por que eu estou passando. Mas são as causas anteriores, vidas passadas. Se todo efeito tem uma causa, os sofrimentos têm causas. Quando não encontramos as causas na vida presente, as causas só podem ser de vidas anteriores. Isso é uma verdade, gente. Nós espíritas sabemos disso, porque nós não somos de agora. Nós somos criaturas reencarnando, nós somos de muitas oportunidades. Nós sabemos o que nós fomos em outras vidas, não é? A pessoa fala, será que eu fui em outra vida? Será que foi uma rainha? Será que foi isso, foi aquilo? Né? E aí basta a gente sondar as nossas tendências, né? Será que eu vou um rei? Basta sondar as nossas tendências de hoje, a gente sabe perfeitamente o que nós fomos em outras oportunidades. Será que uma pessoa boazinha, em outra oportunidade? Mas se hoje você não é bonzinho, como é que você pode ter sido em outra oportunidade uma pessoa boazinha, né? Se admitirmos um Deus bom, justo de todo amor, as causas do sofrimento só podem ser justas. Quer dizer, ele não está atribuindo sofrimentos a uns e felicidade a outros nessa vida aqui. As causas são justas. Eu falei do livre-arbítrio, é algo espetacular o livre-arbítrio. Isso é espetacular, porque Deus nos deu essa oportunidade de amadurecermos, de conduzir os nossos próprios atos, de sermos os gerentes dos nossos próprios atos. E isso é muito interessante. Deus criou as leis naturais destinadas à felicidade do homem. Ele criou leis para que nós não tivéssemos dúvida acerca do caminho a seguir. Ele criou leis, basta a gente seguir as instruções dele. Ele disse, na questão 614, Kardec perguntou aos espíritos da codificação
O que se deve entender por lei natural? Aí eles responderam, a lei natural é a lei de Deus, é única, necessária à felicidade do homem. E ela, além, indica o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Ele não cumpre a lei. Ele só torna infeliz porque afastou da própria lei, que indicava o caminho a seguir. Com as leis de Deus, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Porque aqui a lei da terra, né, a lei humana propriamente dita, ela consegue, né, realmente nos punir de acordo com as significâncias dos nossos atos, né? E às vezes ela pune ou não pune, pode punir um inocente ou deixar de punir o culpado. Com as leis de Deus é diferente. Elas são equânimes, né? Ele é sempre punido o que pecou. Os sofrimentos servem para despertá-lo para a realidade. É uma advertência naquilo que pecou. É uma advertência, né? Devido a estar dirigindo um automóvel, né? Aquele que dirige em velocidade excessiva não pode reclamar de Deus sobre o acidente ocorrido. De repente, ele pode pedir, vale-me Deus, né? Mas aí, né? O problema já aconteceu. Porque Deus nos ajuda. Que jeito que Ele nos ajuda? Que jeito que Ele nos protege? Dando-nos a intuição. A indivíduo está em alta velocidade, um espírito vem logo, o protetor espiritual fala, olha, cuidado, hein? Você está extrapolando aí, você está fugindo da realidade. É assim que ele ajuda. Mas aí, se o indivíduo continuar fazendo isso, aí, se ele soltar a direção e falar, você me ajude aqui, não tem mais jeito, né? Então, não pode reclamar sobre o acidente. E o indivíduo, diante do câncer de pulmão, também não pode reclamar de Deus por ele estar nessa situação. Porque é assim, que muitas vezes o indivíduo deixa de cometer determinados vícios quando existe um motivo. Eu tenho um parente que sempre falava, deixa de fumar, deixa de fumar. E foi fumando. Até chegar ao ponto de ter um motivo muito forte. Aí deixou de fumar. E muitas pessoas são assim. Espera ter um motivo forte, uma doença, né? Para que realmente ele deixe de alguns vícios, o álcool, por exemplo. Né? Então é assim. O homem não é punido imediatamente na existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Olha aqui está a bondade de Deus funcionando. Porque quando Jesus falava, olha, o Pai não dá um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar, era isso. Porque nós pecamos, e às vezes o pecado de algumas pessoas é muito grave. Como é que ele pode responder numa vida só? Então Deus dá a oportunidade da reencarnação. Aqui que está o perdão de Deus, para que tenhamos a reparação, um acerto. Ele divide isso em várias prestações, para que nós possamos acertar isso, né? E não soframos numa existência só, por isso as várias existências. E como reparar em uma só? Né? É difícil. Há sempre a bondade de Deus funcionando, que distribui os sofrimentos em várias existências. Através de uma rigorosa justiça distributiva ou de distribuição, nas sucessivas existências, o homem sofre as consequências daquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro, desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Poderá. Vejam só, porque existe a lei de Deus funcionando, a lei de amor. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma situação de humildade. Se foi avarento, egoísta, se empregou mal a sua fortuna, poderá ser privado
do necessário. Privado do necessário. Aplicou mal a fortuna. Se praticou desperdício, gastou em demasia, pode lhe faltar amanhã. Mas isso não precisa esperar a outra existência, né? Se a gente gastar agora, já começa a faltar para a gente, né? Então, é assim que funciona a lei de Deus, né? Numa distribuição justa, para que nós possamos ir acertando isso. Agora, é claro que, como a lei é de amor, e nós já falamos que não fomos criados para o sofrimento, nós fomos criados para sermos felizes, existe a lei de amor. O não cumprimento de Deus leva o homem ao resgate. É necessário estar em harmonia com o amor. Quando os atos são errados, interfere-se na harmonia, tendo que necessariamente repor depois. Veja por que a gente tem que ter um cuidado especial em conduzir os nossos atos de uma maneira ideal, sempre numa postura do bem. Ah, mas ele faz isso, ele joga o panfleto na rua, eu não vou modificar isso, eu vou jogar também, né? É uma série de situações, mas ele joga lá. Nós vamos cuidar para que nós tenhamos uma postura ideal. Se desorganizar a situação, a harmonia, você tem que acertar isso depois. É o livre-arbítrio, né? Os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico são os resultados dos atos e pensamentos das existências anteriores. Isso quer dizer o seguinte: como nós temos muitas vidas, muitas existências, a gente faz programação no mundo espiritual. E como é que os nossos programas são catalisados? Como é que eles são organizados? Através dos pensamentos e os atos das existências anteriores. Aí vamos organizar isso. E aí, ali eu pequei, naquela área lá eu cometi muitos pecados. É ali que eu vou ter que renascer para acertar alguma situação naquela área, né? Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio. Ser feliz agora, quanto antes, ou ficar no sofrimento, seja lá quanto, depende da nossa liberdade de ação, da escolha, que nós já falamos do caminho. Ação por como e quando agir, e quando agir, libera o espírito do sofrimento ou prende-o ao sofrimento. Agir no bem liberta-nos do sofrimento. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que conhecer a verdade? Conhecer as leis, conhecer os preceitos, conhecer o evangelho, conhecer as instruções que realmente vai nos libertar do sofrimento. O indivíduo levanta chutando os cachorros, e aí ele continua sofrendo, continua com ódio, continua com aquilo, mas aí ele começa a modificar isso, ele conhece, ele tem as leis, ele vê os preceitos de Jesus, que não deve agir assim, ele muda. Aí ele começa a ter a libertação. Cada ação livre provoca correspondente reação, se mal ou boa. Desse modo, o indivíduo é o resultado de suas atividades anteriores. Das atividades anteriores, daquilo que eu fiz há 5 minutos. Anteriores. Já está contando na balança. Se a ação foi boa, terá bons resultados, um bom resultado. Se a ação for má, terá mau resultado. Mas é o que Jesus já falava há 2000 anos, né? A cada um seria dado segundo as suas obras. Tá? Portanto, o homem só sofre porque cometeu más ações. Ele só sofre porque cometeu más ações. Porque eu estava fazendo certa feita uma palestra lá na chácara,
do Ielar. E aí uma senhora falou, por que vocês falam sempre só do homem, só do homem, só do homem? E as mulheres? É muito interessante que ela tenha feito essa pergunta, porque quando a gente fala homem, a gente está generalizando, não? O sofrimento de natureza kármica pode apresentar sobre dois aspectos que se complementam, provação e expiação. Eu garanto para você, Michele, que eu não estou vendo um relógio lá, viu? Mas eu vou me esforçar para ficar no horário, viu? Que hora que é lá? Quem é que tem a hora? 8h30? Ah, então eu tenho mais 5 ou 6 minutos. Elas se complementam, né? Sofrimento, natureza kármica, daquilo que realmente é do passado. Que são provação e expiação. Provação é a luta que ensina o discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Que é o progresso constante do espírito. Está passando por determinadas provações aqui, porque realmente é um aprendizado. Isso tudo é um processo de reeducação ou de educação que nós estamos aproveitando aqui na Terra. É como uma criança que vai para a escola e ela faz uma prova ruim. É o que nós fazemos, volta lá e vai fazer uma prova boa. Aí se ela vai lá e faz uma prova boa, é natural que ela ganhe a nossa credibilidade, né? E ela vai, é um crescimento para ela, né? Expiação, pena imposta ao malfeitor que cometeu crimes. Finalidade, educar e reeducar. Expiação, cometeu crime. Então ele está realmente passando por esse processo de expiação. Nada imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa. Nada é imposto por Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio? Deu. Se nós modificamos, fizemos uma boa prova, ora, melhor para nós estamos agindo de acordo com o amor. Pedro, o discípulo do Senhor Jesus, ele dizia assim, que o amor é capaz de cobrir multidão de pecados. Aí nós praticamos o amor, estamos acertando, teremos mais credibilidade junto a Deus, não é? A ação do amor brinda o ser com excelentes chances de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, que lhe constituem suportáveis provas. O desempenho dele melhora. Por isso que Jesus falava da resignação. Bem-aventurados, né, os aflitos, né, que eles serão consolados, mas ele falava da resignação. Não uma resignação, uma aceitação passiva, eu tenho que pagar. Não, é uma resignação em que nós sabemos o nosso compromisso, onde nós pecamos e vamos à luta para acertar isso. Né? Vamos suportar as provas. As provações mudam de curso, suavizando-se ou agravando-se, conforme o desempenho do espírito, porém não devem ser sanadas. Quando o indivíduo busca se libertar disso, eu quero me libertar, as curas que promete por aí, ele não sabe do nosso dossiê, não sabe do nosso passado, não sabe daquilo que nós fomos, né, o que nós somos na realidade, ele não pode fazer isso, não pode curar. Se o indivíduo vai curar, vamos admitir que ele tivesse esse poder de cura. E aí onde fica o compromisso? Que nós assumimos com Deus para o acerto. Onde é que fica isso? Considerando que os sacrifícios da terra são de curta duração, tendo em vista a vida eterna, nada se perde. As provas e as expiações são necessárias ao acerto e à reparação. Então nada se perde. O sofrimento realmente serve como um processo de burelamento, de melhora, para a gente encontrar um caminho melhor, né? O acerto. Nada está se perdendo, porque o processo da terra é um processo perfeitamente transitório, passageiro. É uma vida que nós temos aqui, pode ter outras depois, né? Mas temos como objetivo a vida espiritual, a vida imortal, a vida eterna. Né? É necessário esforço, determinação, fé, perseverança, confiança em Deus e resignação, principalmente resignação, para vencer as provas e expiações. Porque nós falamos em resignação, as pessoas que estão sofrendo e são resignadas, elas não se revoltam contra Deus.
porque elas são resignadas, elas sabem por que sofrem. Então elas têm confiança em Deus, têm fé, e sabem que a vida dela vai mudar, vai melhorar. É assim que devemos entender. Apesar do sofrimento, podemos ser felizes? Podemos. Sem sombra de dúvida. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida foi lhe dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser feliz quanto se pode ser na terra. A ele cabe abrandar os seus males e ser feliz agora. Agora, Kardec perguntou aqui, parece curiosa a pergunta, porque ele falou, ele pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, ele não pode gozar uma felicidade completa, porque essa felicidade não é da terra, é uma condição dos espíritos superiores, uma felicidade completa que nós vamos alcançar no dia. Perfeição que vai nos dar a felicidade. É isso que vai acontecer. Mas por hora nós estamos muito longe da perfeição. Então não podemos ter uma felicidade completa. Podemos ter uma felicidade relativa, o quanto nós providenciarmos. Porque vejam, na 921, ele fala, concebe-se que o homem seja feliz na terra, quando a humanidade estiver transformada, porque aí nós seremos mais felizes, porque as pessoas vão nos respeitar, vão nos tratar com amor, é assim que vai acontecer, né? Quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Enquanto as pessoas não se transformam, porque às vezes a gente exige amor, né? Fica pedindo aquilo que as pessoas não têm ainda, e a gente sofre com isso. E se elas derem amor para nós, essas que não têm o hábito de dar o amor, não será espontâneo, será um amor fingido. Então nós precisamos de um amor verdadeiro que vai acontecer com a humanidade no futuro. Então a felicidade dela pode ser relativa. O homem, na maioria das vezes, é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muito males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. E ele pode gozar uma felicidade agora. Pode. Por que ele não goza? Lembre-se, ser feliz depende de você mesmo. Nós não vamos depender do outro, porque o outro me tratou mal, o outro não me amou. Não, depende de nós mesmos buscar essa modificação, essa maneira de sermos felizes, né? Qual o melhor dia para buscar ser feliz? Qual o melhor dia? Agora. É a modificação, é o entendimento, é a transformação, é a fé em Deus, é a mudança de pensamento, é fazer um planejamento de mudança já, para que nós possamos ser felizes. O primeiro passo para ser feliz é se aceitar do jeito que você é. Porque se você não aceitar como você não vai ser feliz. Ah, não, eu queria ser mais bonita, o meu cabelo, eu já estou ficando careca, já estou mesmo carequinha. Para aceitar como você é mesmo, não adianta. Não é? Como que não podemos ser felizes dessa forma? Podemos. É assim que nós vivemos, cada um de nós, buscando essa qualidade para nós mesmos. Faça o que for necessário para ser feliz. A felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora, por não perceber a sua simplicidade. Porque a felicidade está ali, está conosco. Você pode, né, vivê-la. Ah, mas como eu não encontrei, ela vai embora. Por quê? Por que ela vai embora? Ela vai embora porque eu estou focado em outras coisas mais. Eu acho que a felicidade está lá na viagem, no dinheiro, na saúde, né, na juventude. Aí a pessoa fica pensando assim, ela está ali. Quando perguntaram para... Eu vou contar isso aqui, não vou demorar 40 minutos, viu, Michele? Quando perguntaram para Jerônimo Mendonça veio fazer palestra aqui, né? Quem assistiu o Jerônimo Mendonça?
é o homem, né? O gigante deitado, né? Genônio Mendonça, ele não tinha como realmente fazer nenhum tipo de trabalho, o jeito que ele era, ele não tinha mobilidade das pernas, não tinha nada. Ele sofreu um processo degenerativo que deixou ele cego e perdeu a mobilidade das pernas, dos braços. Ele fazia palestra espetacular, o que ele fazia. Tinha creche lá em Tuiutaba, mais de 300 crianças. Ele escreveu, acho que, 7, 8 livros aqui na Terra. Aí, quando perguntaram para ele o que ele desejava para ser feliz, sabe o que ele disse? Que queria mudar de lado, ou mudar, né? Mudar de lado à noite, de posição, à noite, porque alguém precisava fazer para ele. Ele não tinha como mudar. Ele estava de lado, ele queria mudar, dormir de barriga, aí não tinha como, alguém tinha que fazer para ele. Isso que ele desejava para ser feliz. Seja feliz agora. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê muita paz. Muito obrigado.